Olá, muito boa tarde. Assinala-se neste domingo o Dia Mundial dos Pobres. Uma iniciativa do Papa Francisco que se reflete em muitos projetos de apoio a quem vive numa situação de pobreza, tanto neste dia como em todos os que é preciso ajudar. É o caso da irmã Júlia Barroso, da Companhia de Santa Teresa de Jesus, que está hoje connosco, e cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa, onde vamos também propor um comentário à liturgia de domingo. Mas antes, e neste contexto do Dia Mundial dos Pobres, pedia que partilhasse com quem nos vê e ouve o trabalho que desenvolve, nomeadamente em alguns bairros aqui na zona de Lisboa. Que estratégia quanto à pobreza é a vossa, das Irmãs Teresianas, através de uma presença constante junto das pessoas? Pois é uma estratégia, diria, muito específica, porque acreditamos que não se trata de dar coisas aos pobres, mas de trabalhar no desenvolvimento comunitário. E, nesse sentido, as Irmãs Teresianas, através de um grupo de irmãs que sentiram o chamamento a viverem do lado dos pobres, com os pobres, e dentro do possível como os pobres. Daí o desafio de vivermos inseridas num bairro social. É por isso que estão em dois, no caso, dois bairros aqui na zona de Lisboa, não é? Sim, é o terceiro a intervir. Neste momento deixámos um, porque está já bastante, enfim, coberto com instituições aí. Sim. E, portanto, nós fizemos o giro para um outro onde há mais necessidade. Em que bairros é que são esses em que as irmãs estão? Neste momento estamos já desde há 19 anos no bairro Fonsecas e Calçada, na zona freguesia de Alvalade, paróquia São Tomás de Aquino, onde aí começámos a viver fazendo opções no sentido que iríamos para um bairro não como assistentes sociais para resolver problemas, mas nem tão pouco como salvadoras para fazer a missão, o apostolado especificamente forte, mas como vizinhas entre vizinhos. Portanto, a nossa atitude foi de aprender com as pessoas e de deixar que surgissem os pedidos e as próprias ideias para, enfim, surgirem projetos. E assim aconteceu. A integração, no entanto, não foi imediata. De início, queriam expulsar-vos do bairro? Bem, foi algo muito oculto no sentido de quererem fazer assinaturas, porque, no fundo, iríamos ocupar uma casa que era tão necessária e tem sentido e é um problema. Entende-se perfeitamente. Depois as próprias pessoas vieram falar connosco e contar-nos o anterior, porque, enfim, depois começaram a perceber a importância da presença. Foi aí nesse contexto de vizinhas entre vizinhos que surgiu um grupo comunitário, um grupo de desenvolvimento do próprio bairro. Surgiram projetos, vários. Um deles que eu considero muito importante é o grupo comunitário, onde vizinhos, ou seja, moradores e instituições se juntam para discutir, para apresentar problemáticas e tentarem juntos dar soluções. Foi um trabalho lento, isto não se consegue logo, mas é um trabalho que também, no fundo, está a ser acompanhado por pessoas com esta missão e esta vocação de estar do lado das pessoas. Que género de trabalhos depois são feitos? Os trabalhos a partir do grupo comunitário são a apresentação dos problemas e como estão aí as instituições vão tentando, há como que uma pressão para resolver aquele problema que levaria muito mais tempo. E também há atividades em conjunto. Por exemplo, um tema que sai muito, o tema da higiene urbana, e então há ações que todos, grupo comunitário, ou seja, vizinhos e instituições, fazem tarefas em conjunto, como uma sensibilização, onde está a escola, está a junta de freguesia, está a GEBAL, estão a polícia, estão as instituições todas que atuam no bairro. Isto aconteceu porque no início havia cada um por si. Então surgiu a necessidade de juntar
de todos estarem a uma e, sobretudo, receberem também uma formação que levasse a que próprias instituições tentassem não dar respostas para responder a problemas, portanto, no fundo, um assistencialismo, uma dependência das pessoas ou das famílias em relação às instituições, mas que houvesse realmente uma consciência de criar autonomia, de levar, ou seja, o ideal seria que não houvesse a necessidade de instituições no terreno. Isso é uma tarefa longa, porque é muito difícil. É a transformação. É a transformação. Mas, através desse grupo comunitário, há melhorias depois no bairro, Sim, na própria casa das pessoas? Há intervenções nessas áreas? Sim. Isto começou, pela presença primeiro de irmãs que estavam em locais onde ainda era difícil, por exemplo, a higiene, portanto, a estrutura dos espaços comuns. E o começarem por prédio, portanto, essa consciência de que o seu prédio estivesse bem, foram realizadas ações de limpeza, de pintura, com voluntariado. Isso criou um movimento e criou que todos os outros prédios, as crianças que estavam connosco, todas queriam que o seu prédio estivesse bonito. E depois surgiu também a ideia das próprias crianças de pintarem um túnel aí no bairro que estava muito degradado com grafites, e isso levou a criar-se um projeto que foi também uma candidatura à Câmara, onde foram envolvidas instituições e moradores para a pintura desse arte urbana, desse grafite, que hoje está impecável. E que isso também deu origem a que as pessoas dissessem o que era preciso era dentro das nossas casas, não cá fora. E então aí apareceu um outro passo, que foi organizar os prédios em lotes e aí discutirem os seus problemas, e depois é que então surgiu o grupo comunitário. Portanto, foi todo um caminho de passo a passo, natural, desde baixo, não uma ideia que se fez e que se foi implementar. Creio que é também desse bairro o projeto das Feiras Francas? Sim, Feiras Francas. As Feiras Francas, pois, é outra, já vamos na 6ª edição, próximo 16 de dezembro teremos a 6ª edição de Feira Franca, onde os moradores apresentam os seus dons, enfim, às bancas onde se inscrevem, e cada morador que queira pode ali vender os seus produtos. As crianças também fazem isso e também vendem para obterem fundos para depois atividades no verão, etc. Portanto, essa parte é interessante porque há um envolvimento de moradores e de instituições. Portanto, é um trabalho do grupo comunitário. Acredito que todo este trabalho de envolvimento dos habitantes seja o passo fundamental para que um bairro tenha dignidade. Isto porque quando há o realojamento ou o alojamento das pessoas, um problema fica resolvido, sem dúvida nenhuma, mas isso não basta. Não basta. Há um grande desafio para este desenvolvimento, para esta saída da pobreza, portanto, um problema que detectámos sempre era os jovens que, portanto, largavam a escola muito rápido, portanto, o abandono escolar, portanto, depois todas as dinâmicas que nós conhecemos dos bairros. Então, a necessidade de que as crianças pudessem evoluir no tema académico. E então temos um projeto que consideramos o mais acariciado, fundamental, que é o espaço aberto, onde 30 crianças, mas a pedirem mais para entrarem não temos capacidade, vêm todos os dias, depois da escola, fazerem os seus trabalhos, estudarem e desenvolverem outras competências, no nível das artes, da cultura. Portanto, é um trabalho que vem já desde o início e que é a esperança de uma saída da pobreza, porque se nota muito a repetição do círculo vicioso. Os filhos repetem o dos pais e avós, e isto é o que vai fazer sair.
Porque, a educação. Ok, a educação e a formação. Sem dúvida nenhuma que é preciso alojar, mas depois não se pode abandonar as pessoas. Isso, não se pode abandonar isso. Essa sensação de abandono existe, nós estamos já no 3º bairro, e essa sensação de que as pessoas foram abandonadas e como ficaram em prédios isoladas, entre as próprias pessoas sentem a pena do tempo até antigo, onde todas se sentiam, falavam, conversavam, eram amigas, e agora parece que cada uma se meteu na sua própria concha e se isolou. E portanto, o tema, o abandono das instituições também aconteceu, por isso havia ali alguns casos. Eu recordo que quando chegámos ao bairro, havia situações muito degradantes e que não havia intervenção. Então foi todo um mexer e um chamar e um encaminhar e um orientar, e daí que depois houve já instituições, e agora hoje é outra coisa. As instituições se juntam entre elas mesmas e vão às famílias, portanto há todo um trabalho. O trabalho que as Irmãs Teresianas desenvolvem neste bairro, perto aqui do Estado Universitário em Lisboa. Sim. E que também há um outro bairro, perto das Olaias, também em Lisboa, onde estão agora mais no início de todo esse processo, é? Sim, a ideia primeira deste nosso ir para um bairro era como um ideal, um sonho, era depois outro, ou seja, estamos um tempo aqui e depois vamos a outro, e oxalá houvesse assim muitas possibilidades. Entretanto, depois de uns anos, em 2014, passámos ao bairro do Rego, onde aconteceu a educação de adultos, a alfabetização de adultos, a inserção sociolaboral e aquele acompanhar vizinhos que muitas vezes se tornam sem abrigo, sendo do próprio bairro. Acompanhar, enfim, a instituições. Este trabalho aconteceu, entretanto, mais instituições foram aparecendo, porque aí há muitas lojas, e então nós sentimos que já certos projetos já tinham terminado e, portanto, neste momento passamos a um outro bairro onde a situação é mais desafiante e onde vamos iniciar esta presença e também fazer um trabalho com os moradores. De facto, uma intervenção que é sobretudo uma presença, não é? Sim, uma cotidiana. presença. Irmã Júlia Barroso, perguntava-lhe, este Dia Mundial dos Pobres, que o Papa deseja que se assinale, é uma oportunidade para olhar para este problema da pobreza, sobretudo o ciclo da pobreza, e tentar que, em projetos como esses que as irmãs fazem, de facto se quebre o ciclo da pobreza e as pessoas se transformem, elas próprias sejam agentes da sua transformação. Sim, sim. Isso é o grande desafio. Isso seria a grande foco de toda a pessoa que intervém num bairro. O criar autonomia, o sonhar com essa saída do ciclo da pobreza. E é possível, leva tempo. E aí está talvez um problema, porque os projetos muitas vezes são subsidiados e vai-se com muitos projetos e terminam quando termina esse subsídio. E a pobreza não se resolve com o subsídio, mas com a pobreza, não é? Com a presença. Com a presença e com um trabalho constante, persistente, certo. Um trabalho que as irmãs desenvolvem em diferentes bairros e que quisemos partilhar neste contexto do Dia Mundial do Pobre. De facto, são todos os dias aqueles que as irmãs trabalham e estão presentes. Vamos comentar o texto do Evangelho para este domingo. Acredito que esse trabalho das irmãs é também uma página do Evangelho que se escreve em cada dia, mas vamos ao texto que é lido nas Eucaristias deste domingo, para depois pedir o comentário à irmã Júlia Barroso. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. Um homem, ao partir de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, conforme a capacidade de cada qual, e depois partiu. Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos e foi ajustar contas com eles. O que recebera 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão outros 5 que eu ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel.
Porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu Senhor. O texto do Evangelho que se escuta neste domingo, o que diz, irmã Júlia Barroso, esta parábola dos talentos, a quem os tenta descobrir todos os dias, acredito. Eu acho que é uma parábola que tem muito a ver com hoje. É uma palavra desafiante. É uma palavra que eu sinto que todos os dias se aplica. Isto dos talentos, isto das capacidades que cada pessoa tem. Todos temos muitas capacidades, muitos dons, e depois a nossa vida, a nossa história nos leva a desenvolver mais ou desenvolver menos. E a mim chama-me a atenção este terceiro que recebe um talento e que o esconde. Um talento não era pouca coisa, era muita coisa, mas esconde. E esconde por medo. E eu sinto que o medo é o grande problema, é aquilo que bloqueia o desenvolvimento e que eu sinto que aprendemos a ter medo desde crianças. Então acho que é um desafio muito grande para todas as pessoas de não inculcar o medo, porque às vezes é mesmo o bebê já o medo, ou seja, um medo. E este medo depois vai ser um bloqueio constante para muitas pessoas e não chegam a desenvolver essas capacidades que têm dentro de si. Daí, enfim, esse dizer que quem tem mais recebe mais e quem tem menos, menos, é chocante, não é? Ou seja, é chocante, mas no fundo também é verdade. Ou seja, se tu desenvolves um talento, se tu te dás, se tu te entregas, tu estás disposta para receber mais, tu sentes alegria. Ou seja, de facto, é mesmo o real da nossa vida diária, este assunto dos talentos. Sim. E até assim, essa matemática quase, não é? Mas neste Dia Mundial dos Pobres, o desafio é de facto que em cada pessoa se descubra os talentos que ela tem. Sim. E se ajuda a que não se escondam, mas é perceber que toda a pessoa tem essa dignidade humana, não é? Nós somos como um tesouro, dizia Santa Teresa, onde, portanto, escondemos um tesouro e, portanto, a dignidade do ser humano, toda a pessoa tem. Então, a pessoa mais pobre, diria, ou mais vulnerável, ela tem dentro de si um tesouro e a grande função da pessoa que está junto do pobre, mais do que dar coisas, ou ao mesmo tempo que dá as coisas necessárias, é ajudar a que essa pessoa descubra o melhor que tem dentro de si. E então, ao descobrir, desenvolver, e aí vem a autonomia. E na primeira leitura, no livro dos Provérbios, é esse louvor a quem de facto tem talentos, enfim, a mulher virtuosa, como é dito. E curiosamente também há uma referência que abre as mãos ao pobre e estende os braços ao indigente. Sem também dúvida, uma atitude. Porque isso... É isso que as irmãs fazem todos os dias. Sim, não o dar coisas, de facto, não é por aí que vamos, mas esse dar-se e esse buscar realmente esse desenvolvimento do melhor de si em cada pessoa, mas, de facto, a sabedoria humana, do homem e da mulher, algo fundamental é precisamente essa partilha, a partilha desses dons. Ou seja, se eu partilho aquilo que tenho, eu estou mais disponível para receber mais, por isso me torno mais rico e enriqueço o outro. Portanto, a importância da partilha dos dons. Que é feito também através desta essa afirmação, através desta primeira leitura. Sim. Na segunda que se escuta neste domingo, Carta aos Tessalonicenses, que apelo é esse à vigilância, para não sermos surpreendidos como um ladrão. Também é muito oportuno neste momento da história em que
turbulência, tanta negatividade, tanta guerra, isto que leva as pessoas a sentirem-se tristes, preocupadas. Eu creio que é um apelo a dizer vigilância, está vigilante, ou seja, não somos daqui, nós vamos passar para outro, vamos estar prontos, vigilantes, levantados, cabeça levantada, de pé, para vivermos nesta esperança e nesta alegria e estando confiantes. A fé é isso, é confiar, é deixar que Deus me conduza, é confiar. Então, viver assim. São textos para este Dia Mundial dos Pobres e perguntava-lhe ainda, irmã, de que forma é que nas várias comunidades cristãs interessa que se assinale este dia, que gesto é necessário ter, que projetos é necessário implementar em cada comunidade para que, de facto, quem vive em situação de pobreza não viva esquecido? Acho que é muito importante este olhar para o mais vulnerável com esse sentido de dignidade, não o coitadinho a quem eu dou uma esmola, mas aquela pessoa a quem eu olho nos olhos e tento dialogar e tento orientar, tento, enfim, ajudar a descobrir também nele e a desenvolver-se. Ou seja, não limitar-se a dar a esmola, mas a olhar para a pessoa que é digna e que merece dignidade e respeito. Fica esse apelo e, sobretudo, o trabalho e a presença das irmãs junto de quem precisa de ajuda para sair desse ciclo de pobreza. Agradeço-lhe, irmã, ter partilhado aqui no programa Eclésia essa experiência neste contexto do Dia Mundial do Pobre. Muito obrigado. Obrigada por ter estado pela oportunidade. No portal da Agência Eclésia pode acompanhar as notícias que vamos atualizando a cada passo. Votos de uma ótima tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.